Certo, vamos destrinchar isso. Geralmente a gente imagina que uma receita é tipo a planta arquitetônica de uma casa, né? Uhum. Se os construtores usarem os mesmos tijolos, a casa fica igualzinha. Exatamente. Mas o nosso foco hoje é desvendar como a cervejaria Treehouse simplesmente quebrou essa regra com a IPA Turbo. A gente vai investigar como a geografia e a química conseguem reescrever completamente o sabor de um ingrediente antes mesmo de ir para a panela. E olha, não é pouca coisa, tá? Não mesmo. Essa cerveja é uma Imperial ou Double New England Hazy IPA, bem robusta. Ela tem 8,6% de álcool e atualmente está em produção. É um fenômeno absoluto de mercado. Um sucesso enorme, né? Demais. Para ter uma ideia, ela ostenta uma nota de 4,13, baseada em mais de 3.100 avaliações. Tem um total de 3.779 marcações, sendo quase 3.400 únicas. É muita gente bebendo e avaliando. Com certeza. E, bom, para dar o contexto da história por trás disso, a criação dessa cerveja foi inspirada numa viagem para o outro lado do mundo. E ela homenageia o Porter. O Porter é um dos cervejeiros deles, certo? Hein? Isso. Ele é um dos cervejeiros da marca e é um fanático absoluto pelo lúpulo Cascade. E a grande sacada da Turbo, o coração da receita, é usar exclusivamente essa mesma variedade de lúpulo, o Cascade, só que vindo de 3 regiões totalmente diferentes do mundo. Que seriam de onde, especificamente? Dos Estados Unidos, da Nova Zelândia e da Austrália. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. É como uma banda tocando a mesma partitura, mas cada músico usa um instrumento de uma cultura diferente? Adorei a analogia. É bem por aí. Mas falando de biologia, como exatamente a mesma variedade de planta consegue entregar perfis tão distintos na mesma bebida? O código genético não deveria ditar o sabor final independentemente de onde a muda foi plantada? O que é fascinante aqui é que não é bem assim que funciona. O DNA, na verdade, é apenas o potencial da planta, sabe? Tá, e o que define a prática, então? O que realmente define o sabor final é como essa planta reage ao estresse ambiental do local onde ela cresce. A composição do solo, a intensidade do sol, o clima, tudo isso força o lúpulo a produzir diferentes níveis de compostos de defesa para conseguir sobreviver. Ah, entendi. E esses compostos são os terpenos. É essa química de sobrevivência que é invisível para nós que muda completamente o jogo. Então, basicamente, o sabor é a planta se defendendo do ambiente. Exatamente. O Cascade cultivado lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele reage àquele solo específico produzindo altíssimos níveis de um terpeno chamado mirceno. Mirceno. Que é o grande responsável por aquele suco cítrico, né? Aquele sabor quase explosivo de toranja que colocou o Cascade no mapa mundial. É, o clássico. Mas quando a gente pega essa mesma muda e leva para Nova Zelândia, a coisa muda de figura. O clima marítimo de lá e o solo alteram totalmente a forma como ela se defende. Sério? E qual é o resultado na planta? O resultado é uma expressão sensorial muito mais brilhante. O foco sai daquela toranja pura e vai para uma interseção assim perfeita entre frutas cítricas e resina de pinho. Fica muito diferente. Caramba! Ok. O ambiente neozelandês reprograma um lúpulo para ser mais frutado e resinoso. E o que o clima da Austrália faz com essa mesma planta? Ah, a versão australiana vai para um caminho muito mais inusitado, sabe? Sob o sol e o solo da Austrália, o Cascade desenvolve níveis altíssimos de um outro terpeno, o humuleno. Humuleno. E isso traz que tipo de característica? Em vez daquela frente bem cítrica, ele traz um perfil terroso, picante e herbal. E, curiosamente, o humuleno é um composto fortíssimo na cannabis. Mentira! Na cannabis. Sim, que, do ponto de vista botânico, é uma prima direta do lúpulo. Elas são da mesma família. Nossa, então a Austrália traz o peso herbal da família botânica para o copo. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que sensorialmente, juntar essas 3 reações em uma única receita cria algo único. Americana, o brilho neozelandês e esse peso terroso australiano tudo junto. E se conectarmos isso a um panorama maior, é isso que torna a Turbo muito mais do que apenas uma IPA potente.
Ela é tipo uma prova engarrafada de como a química sutil e o cultivo global alteram radicalmente o que a gente acha que sabe sobre um único ingrediente. O que nos leva de volta àquela nossa casa metafórica do início da nossa conversa. Os tijolos podem até ter o mesmo nome na embalagem, mas a terra de onde eles vieram muda a estrutura da parede inteira. Com certeza, muda tudo. E isso deixa um pensamento muito provocativo para quem está ouvindo a gente agora. Se o local exato onde uma única planta cresce altera seus compostos químicos a ponto de criar sabores que vão da toranja até notas de cannabis, o que mais a gente não percebeu ainda? Quais outros ingredientes triviais da nossa rotina estão escondendo um universo inteiro de sabores geográficos que ainda não fomos capazes de perceber? É uma ótima reflexão para se ter no próximo brinde. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!